Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Música para o ouvido de economista. 1,9% é esta a dimensão do crescimento de Portugal no ano passado. No quarto e último trimestre a economia acelerou e assim Portugal acaba o ano com uma subida de 1,9% em comparação com 2023. Os dados são do INE, foram divulgados hoje, mostram um crescimento acima do que tinha sido projetado pelo Governo. Mais uma vez, também hoje foi confirmado pelo Banco Central Europeu que as taxas de juros recuam 25 pontos base, é a quarta descida consecutiva. São temas para analisar neste Tira-Temas. Eu e a Judite França recebemos os economistas Luís Campos e Cunha e António Nogueira Leite. Vamos à análise, para começar, dos dados da economia portuguesa. Luís Campos e Cunha, Portugal mantém esta tendência de crescimento com uma forte aceleração no mês de dezembro. A atualização das tabelas de retenção de IRS permitiu, de certa forma, um aumento do rendimento das famílias portuguesas. Isto ajuda a explicar este crescimento da economia no último trimestre, com o aumento do consumo que se registou também nesses últimos 3 meses do ano? Bom, veremos os dados detalhados, os dados definitivos. É uma boa notícia, certamente, que Portugal está a crescer e está a crescer de uma forma acelerada, o que significa que dá boas perspectivas para o próximo ano. Os dados macroeconómicos têm uma grande persistência, como se diz em termos técnicos, o que significa que uma boa notícia hoje geralmente é por anúncio de uma boa notícia amanhã. E portanto, nesse aspecto é um bom resultado. Crescer a 2,7 no último trimestre, estou a citar de cor, mas o que é? A única questão que eu poria é que Portugal devia estar a crescer a 3, 4, 5%. Quer dizer, não tenho pena disso não acontecer, tínhamos obrigação, temos condições, ou melhor, devíamos ter essas condições. E por várias razões não estamos a ter esse tipo de crescimento, nem essa perspectiva de crescimento de 3, 4% ou 5%. Sim, que nós gostaríamos. Esse objetivo estava até no plano para a economia definido, por exemplo, pelo Governo da Aliança Democrática, mas ainda a ser colocado em prática esse plano, em parte também sabendo que não tem maioria no Parlamento para aplicar todas as medidas que pretende, mas vamos ver o que dão também os dados do próximo ano. António Nogueira Leite, acontece mais uma vez Portugal crescer acima daquilo que são as estimativas do Governo. Isto já aconteceu em mais anos e nos anos recentes tem acontecido várias vezes. Há condições para manter esta tendência de crescimento? Boa tarde. Quer dizer, nesse sentido são boas notícias. Também estamos a falar em diferenças que são pouco substanciais, claro. Ou seja, ultrapassa-se a previsão, mas de uma forma que é pouco mais do que marginal. Mas são boas notícias. Era pior se estivéssemos abaixo. Portanto, quanto a isso, não haja dúvidas. Eu devo dizer que este crescimento é um crescimento interessante. Como dizia o Luís Campos e Cunha, obviamente que se o país fosse bem gerido, nós estaríamos necessariamente, com as condições que temos neste momento, a crescer um bocado mais. E quando eu digo bem gerido, é ao longo de um ciclo de muitos anos. Eu aqui só acrescentava que isto foi um aumento do consumo, do crescimento muito, em função dos dados preliminares que existem, muito centrado no aumento do consumo privado. Ora, isso está muito associado também aos vários aumentos que foram dados não só na função pública, como também a outro tipo de agentes, e portanto pode haver aqui um efeito que obviamente não está absolutamente estabelecido na minha cabeça. É preciso mais dados, é preciso mais estudo, mas há aqui uma correlação clara nisso. E pela primeira vez temos um ano em que o déficit comercial é negativo, bens e serviços, com um crescimento ainda importante do turismo, não pelos dados que saíram ontem, mas pelos dados que têm vindo a sair. Portanto, é interessante, isso tem a ver com a fragilidade do investimento público,
que em anos de PRR a formação bruta de capital fixo global cresça tão pouco, não estão dados aqui, mas o que se diz é que o principal contributo para o crescimento da procura interna é o comércio, é o consumo privado, e por outro lado as exportações e importações não estão, com um comportamento extraordinário. De qualquer das maneiras, é melhor do que se estava à espera, é positivo. Vamos a ver agora como é que se repercute nos próximos tempos. Não é a forma mais saudável de crescer, assente no consumo privado, mas vamos ver agora como é que continuamos. Luís Campos e Cunha, Portugal tem condições para cumprir a meta dos 2% do PIB em defesa a que está obrigado pela NATO? Bom, eu lembro-me não sei se ainda é assim, se não, mas eu lembro quando estava a estudar Economia na licenciatura ainda, o que significa que já foi há muitos anos, há quase 50 anos, a primeira lição de finanças públicas era sempre que os governos tinham que escolher entre canhões e manteiga. Ou seja, nós temos que fazer opções, e também não vale a pena termos grandes apoios sociais e grandes abonos de família e grandes pensões se por acaso estivermos vulneráveis a ser invadidos ou ser tomados por uma força estrangeira. Toda a gente sabe qual poderia ser. E, portanto, é natural que nós necessitamos ter a proteção da NATO. Nós descurámos, e eu como filho militar sempre tive essa opinião, descurámos de uma forma absolutamente impensável e irrealista e irresponsável as Forças Armadas Portuguesas, que neste momento são quase inexistentes. Nós queremos ter uma plataforma marítima muito mais alargada, seríamos, aliás, o 6º ou 7º país do mundo em termos de plataforma marítima, se nós conseguirmos aquilo que está em pedido na ONU. E temos 2 submarinos, está a ver? Quer dizer, não pode ser. Quer dizer, se nós queremos ter uma área marítima que nos fazia ser o maior país da União Europeia, e se queremos ter esse mar todo à nossa disposição, temos que ter marinha, temos que ter submarinos, em particular, e temos que ter força aérea, como deve ser. E, portanto, para isso, neste momento, mesmo que não houvesse uma ameaça externa, nós devíamos estar a investir seriamente na defesa nacional e nas Forças Armadas. António Nogueira Leite, fazia-lhe a mesma pergunta. A minha posição vai muito no mesmo sentido. Eu acho que vamos assistir por parte de alguns partidos, inclusive partidos de governo, ou que estão, ou que já estiveram, a voltar à velha dicotomia canhões ou manteiga, não é? Não é propriamente uma dicotomia que faça sentido neste momento, até porque boa parte da despesa pública não resulta necessária. Quer dizer, nós podíamos ter, com a mesma despesa pública, muito melhores serviços e o mesmo nível de transferências de natureza social, se elas fossem geridas fossem geridas melhor do que aquilo que tem sido gerido. Isso é, enfim, acho que é praticamente hoje em dia é muito difícil ter uma opinião contrária, porque é por demais evidente. E, portanto, eu acho que nós estamos numa situação de alteração rápida da geoestratégia, em que o tema da segurança e da defesa passou a ser um tema importante, e o dos americanos estão de saída da Europa. Estão de saída da Europa no sentido que faz, na minha perspectiva, enfim, eu não sou especialista em política internacional e geoestratégia, também a maior parte das pessoas que falam sobre o tema verdadeiramente não são, e, portanto, atrevo-me a dizer que há cerca de 30 anos escrevi um artigo no Expresso em que referia um aspecto que me parecia evidente, por falar com pessoas conhecedoras da área, como o Carlos Gaspar, como o Joaquim Guiar e como alguns outros, que era o seguinte, era, por um lado, nós tínhamos que ser capazes de projetar poder, era aquilo que dizia o Luís Campos e Cunha, na nossa área de influência económica, e nós falamos muito na economia do mar, falamos muito na necessidade de defender o nosso oceano, de o explorar, mas nós não tivemos capacidade de controlar, ele vai ser explorado por outros. Reparem, é um bocadinho notável que um país da NATO, por exemplo, faça, e a Marinha é provavelmente a área que está menos mal, faça a escolta
dos navios russos que passam frequentemente nas nossas águas, com navios que estão praticamente desarmados, como patrulhões. Portanto, isto mostra o nível de subinvestimento ao longo dos últimos 30 anos nas Forças Armadas. Por outro lado, nós temos algumas forças que estão nas ações NATO, que estão armadas de acordo com aquilo que seria razoável hoje, mas o essencial das nossas pequenas Forças Armadas nem isso está. Portanto, estamos de facto temos que investir bastante. É evidente que temos que o fazer com inteligência. Devemos ajudar para aumentar a nossa indústria de defesa. E há muita indústria que nós não consideramos ser necessariamente defesa, mas que pode ter importância em termos da nossa atividade geral de defesa e de produção de armamento e de produção de todo um conjunto de instrumentos que no passado não eram considerados armamento e que hoje em dia são importantíssimos. E, portanto, parece-me que dizer que em 2029 vamos ter 2%, tenho imensa pena, mas não posso concordar com o Primeiro-Ministro. Imagino que isso já tenha a ver com a preparação do PSD para a campanha eleitoral, em que vai dizer há outros que dizem que temos que gastar em despesa, nós vamos gastar com os reformados e com os pobres. Acho que, enfim, pode ter impacto, enfim, pode ter resultado político, não me parece de todo que seja razoável. E mais, a nossa posição junto à NATO, se nós formos dos poucos recalcitrantes, vai ser necessariamente prejudicada no futuro. Porque isto é um esforço muito importante que os países da Europa têm que fazer. Não estou a falar dos 5%. Portanto, o que está a dizer é que é uma questão. O que está a dizer é que é uma questão de escolhas, o governo investir ou não, mas que é uma escolha que, na verdade, acaba por ser cada vez mais limitada por causa desse compromisso com a NATO e pelos anúncios que têm sido feitos por outros países da Aliança já de aumentar esse investimento. Não, e se nós não tivéssemos sucessões de políticos que só pensam no curto prazo, isto é importantíssimo para Portugal a prazo, porque o mundo em que estamos a viver não é o mundo do fim da história dos anos 90. Pois. E, portanto, Portugal não pode fazer o outsourcing total da sua defesa, tem que participar numa defesa comum. E se for dos países que menos se esforça nessa defesa, e nomeadamente se criar a impressão de que está abaixo daquilo que é capaz de fazer, ou os outros também se sentirão obrigados, na proporção do nosso desleixo, em nos ajudar na nossa defesa. E, portanto, as coisas são como são. Estamos num momento muito sério. Em Portugal, eu acho que a discussão, pelos sinais que eu estou a ver, dos atores políticos, não digo das outras pessoas, muitas têm falado sobre o tema, nomeadamente militares na reserva e outros, os generais que habitualmente falam, e outros, nós de facto vamos ter aqui um problema sério de segurança e um problema sério de defesa, que já temos, porque são 30 anos de desinvestimento. Sim. Vamos mudar aqui um pouco de tema, vamos falar também de uma notícia de hoje, a revisão das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, mais uma queda, mais uma vez 25 pontos base, quarta descida consecutiva. Luís Campos e Cunha, que sinal tira de mais esta descida anunciada hoje pelo BCE? Podemos perspectivar uma descida que continue durante as próximas revisões ou o início de uma estabilização nesta casa dos 2-3%? Bom, genericamente eu diria que sim, poderemos esperar, embora é necessário termos dados sobre a inflação que venham continuar a confirmar a descida da taxa de inflação. Contrariamente ao que algumas pessoas disseram, o Banco Central Europeu, quando subiu as taxas de juros, não era para dar cabo dos salários e mais não sei o quê, e fazer maldades às pessoas mais vulneráveis. Era para simplesmente, pelo contrário, era para defender os mais vulneráveis da inflação. A inflação chegou a ultrapassar os 10%. E, portanto, a intervenção do Banco Central Europeu, se alguma coisa, ficou por tardia. A FED americana também se atrasou, provavelmente até mais. Mas, de qualquer forma, acho que o Banco Central Europeu está a cumprir o seu objetivo, que é ter a inflação ao nível dos 2%, e realmente nos últimos 6 meses, grosso modo, as taxas de inflação têm andado, o último ano basicamente, têm andado à volta dos 2%, 2,2%, e portanto se esses valores continuarem a confirmar
nos próximos meses, eu estou convencido que até ao final do ano podemos ter as taxas de referência do Banco Central nos 2%, que é um valor, digamos, razoável e normal. António Nogueira Leite, na conferência de imprensa, Christine Lagarde salientou que o nível de poupança é maior agora do que antes da pandemia e que isso se deve ao facto de existir, e estou a citar, alguma ansiedade em relação aos desenvolvimentos políticos. Seria aqui uma referência à França e à Alemanha, onde há maior incerteza política? Sim, também há a questão mais geral da segurança da Europa, que gera, obviamente, alguma preocupação sobre saber se vamos ter condições de segurança para que a nossa economia continue a crescer. Porque se a perdermos, ou se ela se degradar em relação à degradação que já existe, isso tem necessariamente influência sobre o investimento, sobre o crescimento e sobre o consumo e a poupança a seguir. Eu acho que esse é um fator importante. Em alguns países não é o nosso caso, porque aí foi, embora a taxa de poupança já tenha tido resultados bem piores, eu acho que em alguns desses países o que aconteceu foi que houve, se bem se relembram, se bem estão recordados, houve um aumento, houve muitas subvenções para as famílias e para as empresas, mas nomeadamente para as famílias em muitos países europeus, muito mais do que em Portugal, e admito e aí está a razão que ela dá, é que parte dessas subvenções não foram gastas em consumo, foram aforradas. E, portanto, esperemos que sejam canalizadas para investimento quando a oportunidade existir, e alguma já tem existido e está a existir e existe neste momento. Portanto, eu acho que esse fator pode ter a ver com isso. Um outro aspecto também, que não é irrelevante, mas para isso eu tinha que ter informação desagregada por classes etárias, tem a ver com o facto de que há todo um conjunto de gerações que percebem, e não é só em Portugal, que vão ter de aforrar muito para ter um nível de vida razoável no futuro e, portanto, também pode haver aqui uma alteração estrutural da atitude relativamente à poupança e da necessidade de poupar para uma altura em que os mecanismos de transferência, que ainda são importantes na maior parte dos Estados da União Europeia, não terão, em função da evolução demográfica, o peso que tiveram no passado e que, portanto, vão obrigar a que as pessoas recorram mais a meios que, entretanto, caso tenham sido capazes, tenham posto de lado. Mas, de facto, toda esta envolvente contribui para uma menor exuberância no consumo. Em Portugal, eu acho que o consumo tem estado muito ligado às variações de rendimento, nomeadamente às variações de rendimento das famílias, e isso, enfim, temos uma situação talvez um bocadinho diferente, temos o mesmo problema a prazo, não temos menos, mas de qualquer das formas talvez seja um pouco menos notável. Relativamente à inflação, só queria dizer uma coisa, estou de acordo com o que disse o Luís Cunha, também acho que provavelmente vamos chegar ao final do ano 2,25%, 2%, provavelmente 2%. O Banco Central Europeu tem atuado sempre, quer quando subiu as taxas, quer agora olhando muito para os dados. E, portanto, é importante aqui ver o que é que vai acontecer na Alemanha. A Alemanha, neste momento, vai estar numa situação em que a taxa de inflação alemã, comunicada nos últimos dias, é superior à taxa de referência dos depósitos no Banco Central. Esperemos que isto na Alemanha evolua no sentido em que tem evoluído em países como Portugal, onde realmente parece que, em larga medida, o surto inflacionista está bastante controlado e na sua fase final, mas, enfim, temos que também olhar para os dados. Continuo a achar que o cenário central é um cenário de redução de taxas de juros de referência e, portanto, taxas de juros. Luís Campos e Cunha, António Nogueira Leite, muito obrigado por terem estado connosco neste Tira de Temas. Conseguimos ir aqui a diferentes temas, falar das taxas de juros, falar também do investimento em defesa e também do crescimento da economia. Foi precisamente a economia que esteve no centro desta conversa. Luís Campos e Cunha, António Nogueira Leite, muito obrigado por terem estado connosco neste Tira de Temas.